trazer a mensagem dessa noite. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar. Amado Deus e eterno Pai, nós queremos nesta hora pedir ao Senhor para que ilumine a nossa mente, nosso coração e nos dê o entendimento da Tua palavra, que é pura e verdadeira, Tua palavra que é santa. Nós te pedimos para que o Senhor nos unja com Teu Espírito. Aleluia. E use a Tua palavra para a Tua glória, para a edificação da Tua igreja. Glória a Deus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Abra a sua Bíblia no Salmo 37. Glória a Deus. Salmo 37. Os versículos 3 e 5. Dizem assim os versículos: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Pode sentar. Esses dois versículos têm tudo a ver com missões. Primeiro que para ser missionário tem que confiar no Senhor. Segundo que o missionário ele faz o bem ao levar o evangelho para os perdidos. E terceiro que ele habita na terra e se alimenta da verdade, da palavra do Senhor. E o missionário ele sempre entrega o seu caminho a Deus. Ele confia em Deus. Ele espera em Deus. E a Bíblia diz que Deus faz por nós. É importante a gente saber que missões estão no coração de Deus, mas a responsabilidade é nossa de pregar o Evangelho, de levar a palavra do Senhor. Nós tomamos como lema para a missão Saem as seguintes palavras: confiar em Jesus, amadurecer em santidade e viver em missão. O nosso alvo é Cristo, o nosso foco é Jesus, e a evidência de que nós confiamos em Jesus é a salvação que Ele efetua na nossa vida. Se nós somos salvos por Cristo, é porque nós passamos a confiar em Cristo. E a Bíblia diz que nós fomos salvos para adorar a Deus. A primeira missão da igreja não é missões. A primeira missão da igreja é glorificar a Deus. Porque as missões existem para glorificar a Deus. O objetivo da obra missionária é levar com que as pessoas adorem a Deus. Esse é o propósito principal do ser humano: adorar e glorificar ao Deus Todo-Poderoso. Só que para as pessoas adorarem a Deus, conhecerem o Deus verdadeiro, precisa de quê? Missões. Nós fomos chamados para confiar em Jesus. E o que significa confiar em Jesus? Primeiro, confiar em Jesus significa que você não está confiando em si mesmo. Seguir Jesus significa não seguir o seu próprio caminho, mas seguir o caminho de Cristo. Ser missionário significa desistir dos seus próprios planos e passar a viver os planos de Deus. A Bíblia diz em Jeremias 17:5, na Nova Bíblia Viva, o seguinte: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nas suas próprias forças e na capacidade humana, afastando o seu coração do Senhor.
Em outras Bíblias diz assim: maldito o homem que confia no homem. E o sentido é esse: maldito aquele que confia em si mesmo. Enquanto que o mundo lá fora prega, confie em si mesmo, siga o seu coração, a Bíblia já diz o contrário. Desconfie de si mesmo, confie em Jesus, e vai dar tudo certo. Charles Spurgeon foi um grande pregador, pastor batista. E esses dias eu estava estudando sobre ele. Diz que ele plantou dezenas de igrejas na Inglaterra. E ele disse assim: Deus não irá adiante com um homem que marcha com suas próprias forças. Ou seja, Deus só vai adiante com aqueles que marcham de acordo com as forças de Deus, não com suas próprias forças. Não aqueles que confiam em si mesmo, mas aqueles que confiam em Deus. Ontem eu conversava com algumas pessoas e a gente imaginando: olha, imagine se a gente ganhasse na Mega Sena. Até que uma hora eu parei para pensar. Nós dizemos que missões precisam de dinheiro, mas na verdade missões precisam do Espírito Santo. A igreja de hoje tem sede de muitas coisas. Tem sede de dinheiro, tem sede de concurso público, tem sede de casamento, tem sede de tantas coisas, mas não tem sede o suficiente para buscar a presença do Espírito Santo. A maior necessidade da igreja hoje é Espírito Santo. Aleluia. Foi o próprio Spurgeon quem disse que é mais fácil você converter um leão a se tornar vegetariano do que você ganhar alguém para Cristo sem o Espírito Santo. John Piper, também um pastor batista, ele disse assim: se você é suficiente para a sua tarefa, então ela é pequena demais. Se você se acha suficiente para realizar a sua missão, é porque a sua missão é pequena demais. Mas se você entende que Deus é suficiente para realizar a sua missão, é porque a sua missão é grande na obra de Deus. Confiar em Jesus significa, primeiro, deixar de confiar em si mesmo e confiar no Mestre. Aleluia. Segundo, confiar em Jesus significa segui-lo. A Bíblia diz em Mateus 16, 24: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma a sua cruz e siga-me. Só que o evangelho que está sendo pregado hoje não é o evangelho do arrependimento. É o evangelho que diz assim: venham, porque Deus tem muito para oferecer para vocês. Só que aqui Jesus está dizendo: quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, se arrependa dos seus pecados. O problema é que muitas pessoas estão aderindo simplesmente a uma religião no nosso país e não se convertendo a Cristo. Sabe por quê? Porque nós só falamos: Jesus te ama, e achamos que estamos evangelizando. Mas evangelizar primeiro precisa dizer: você está perdido, você precisa de um Salvador. O problema é que nós estamos oferecendo simplesmente regalias e estamos esquecendo de dizer: arrependam-se dos seus pecados e se entregue a Cristo. Aleluia. Eu me lembro, não foi somente uma vez, mas quando eu senti o peso do pecado sobre mim, o quanto eu chorei diante de Deus e pedi a Ele para que tivesse misericórdia da minha vida e que me salvasse. Eu precisava me arrepender dos meus pecados, porque Jesus fala: quer vir após mim? Primeiro negue a si mesmo. Eu já vi pessoas negarem outras pessoas, mas aqui Jesus diz: negue a si mesmo. Tome a sua cruz e só depois me siga. Confiar em Jesus significa seguir Jesus. Em terceiro lugar, confiar em Jesus significa aprender dele. Aleluia. Ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Mateus 11, 29. Foi essas palavras que Deus revelou a salvação a mim, quando Ele disse: tome sobre você o meu jugo e aprenda de mim. Confiar em Jesus significa seguir Jesus, aprender dele, crescer na presença dele. Confiar significa se atirar nos braços de Deus. Conta-se que um certo equilibrista
ele colocou um cabo de aço de um lado de um precipício até o outro lado. E ele saiu anunciando que iria apresentar um grande número, que iria atravessar caminhando, se equilibrando naquele cabo de aço. Muitas pessoas foram ver, e ele de fato foi e voltou. E ele foi aplaudido. Então ele disse assim: vocês acreditam que eu posso ir lá novamente e voltar? Sim. Ele olhou para a senhora e disse assim: a senhora acredita que eu posso ir lá e voltar levando um carrinho de mão? Ela assim: eu acredito. E a senhora acredita que eu posso colocar uma pessoa dentro desse carrinho de mão, levar até lá e voltar? Ela assim: eu acredito. Ele disse: então me ajude nesse quadro, que eu quero colocar a senhora aqui dentro e vou de lá e voltar. Ela disse: procure outra pessoa. Ela acreditava, mas ela não confiava. Ela acreditava, mas ela não confiava. As pesquisas confirmam que mais de 90% do Brasil acredita em Deus. Agora a pergunta é: quantos confiam em Deus? Quantos confiam em Jesus? A segunda parte do lema da missão Saem é amadurecer em santidade. Amadurecer significa caminhar, perseverança em direção a Cristo, de maneira cheia do Espírito Santo, cheia do poder do Espírito Santo, cheia do poder de Deus. Significa ter uma vida de oração, uma vida de estudo da palavra de Deus. Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. Nós precisamos amadurecer em santidade, e com isso a gente precisa ter comunhão com Deus em oração. A gente precisa estudar a Bíblia. Como Deus diz lá para Josué, no capítulo 1, versículo 8 do livro: não cesse de falar deste livro da lei. Olha, você vai falar do livro da lei, você é um missionário. Mas antes de falar do livro da lei, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Ou seja, procure viver, obedecer o livro da lei, e depois ensine este livro da lei. Sem santidade é impossível fazer missões. E nós precisamos amadurecer em santidade. E o sinal de que nós estamos amadurecendo em santidade é quando nós odiamos o pecado. É quando pecamos e logo nos arrependemos, pedimos perdão a Deus, clamamos para que Ele nos ajude. Quando nós odiamos o pecado, é sinal de que nós estamos amadurecendo em santidade. Outra forma de amadurecer em santidade, além de orar e de estudar a Bíblia, são as provações da nossa vida. Elas nos levam ao amadurecimento espiritual. Malaquias 3,3 diz assim: assentar-se-á como um derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. E eles trarão ao Senhor justas ofertas. Uma certa mulher quis entender esse versículo. Ela foi até o prateiro para ver como que ele purificava ali a prata. E ela observava todo o processo que o prateiro, em momento algum, ele saía dali de perto daquele processo de purificação. Ele ficava ali olhando. Quando ele terminou o processo de purificação, a mulher perguntou: primeiro ela afirmou, você não saiu em nenhum momento dali de perto. Agora me responda, como você sabe que a prata já está pura? Ele disse: quando eu vejo a minha imagem na prata. As provações de Deus têm esse sentido na nossa vida. Primeiro, que Deus nunca sai de perto da gente. No momento da purificação, da provação, Ele está do nosso lado vindo. Aleluia. Porque não pode passar do ponto. E não pode ficar nem aquém, nem além. E a provação, ela vai, sabe até quando? Quando Deus vê a imagem dele sendo refletida na nossa vida. Aleluia. Nós precisamos de santidade. Sem santidade, não podemos fazer missões. Eu ainda sou jovem, mas eu já tenho uma preocupação com a minha partida. Estou vivendo como se um dia tivesse que prestar contas a Deus. E sei que Ele tem uma obra na minha vida. E
e que eu prestarei conta de tudo que Ele confiou em minhas mãos. E devo viver pensando, lembrando que um dia prestarei contas ao Senhor e que eu preciso buscar santidade, ter uma vida santa. Precisamos amadurecer em santidade, odiar o pecado e amar a santidade, amar a glória de Deus. A terceira e última parte do lema da missão Saem é viver em missão. Ninguém foi colocado no mundo por acaso. Eu já disse a esta igreja que para nós não existe sorte ou azar, coincidência. O que existe é a providência de Deus. Soberania de Deus. Não existe acaso para Deus. Aqui na terra, no andar de baixo, como eu costumo dizer, parece que as coisas acontecem por coincidência, por acaso, por sorte e azar. Mas lá no andar de cima, lá na sala do trono de Deus, na sala de controle, tem alguém que aperta os botões e diz: acontece isso, acontece aquilo, não vai acontecer isso e não vai acontecer. Glória a Deus. Porque o nosso Deus é soberano. Creio. Aleluia, Senhor. Aleluia. E Ele está à frente da obra. E Ele garante que a igreja vai triunfar. Viver em missão significa levar uma vida que glorifica a Deus. Como eu disse a vocês, primeiro a nossa missão é ter uma vida que glorifica a Deus. Glória a Deus. E essa glorificação, essa adoração é através da oração, dos cânticos, da pregação, através dos pensamentos, da própria alimentação. De várias formas nós glorificamos e exaltamos o nome do Senhor. A Bíblia diz: ao Deus único e sábio seja dada glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. Romanos 16, 27. A Ele toda honra, toda glória. Esta é a nossa principal missão: viver para a glória de Deus. Aleluia. Por isso eu digo: não desperdice a sua vida. Glória. Viva para a glória de Deus. Aleluia. Não desperdice o seu tempo. Gaste o seu tempo na obra de Deus. Eu comecei a pregar quando ainda era garoto. E ainda sou garoto. Me lembro da primeira vez que o pastor Natanael me colocou para pregar. Ele, numa quarta-feira, ele falou: você pode trazer uma palavra no sábado? Não precisa ser muito tempo não, passa uns 10, 15 minutos. Tá bom. Então meu coração se apavorou. Mas eu preguei Jesus andando sobre as águas. O que me consola daquela pregação é que o evangelista Erivelto, recém-convertido, ouviu aquele sermão e ele disse: nunca esqueço. Eu falei: essa é a minha alegria, porque eu queria esquecer. A minha vida parece ser precoce neste ponto. Eu fui ordenado ao pastorado com 22 anos. Foi como um susto. Quando falaram: você vai ser ordenado pastor, eu olhei para o Natanael e falei: me jogaram numa furada. Porque só um louco se candidata a ser pastor. Porque o pastorado não é para quem quer, é para quem é vocacionado. É verdade. E ninguém entra no pastorado sem ser chamado. Mas também ninguém consegue sair quando é chamado. Glória. Ah, se pudesse. Mas não tem coisa melhor, irmãos, do que cuidar das ovelhas do Senhor. Glória a Deus. Tem ovelha que é rebelde. Que às vezes a gente pensa, quando Jesus fala: porque nós somos as ovelhas, que Jesus está dizendo que nós somos inocentes, que nós somos dóceis. Não, porque a ovelha é rebelde, é birrenta, enxerga pouco. Estou falando de mim e de você. Não é para rir, não é para chorar. Mas devemos viver para a glória de Deus. Viver para a santidade, porque a Bíblia diz: sede santos, porque eu sou santo. Deus exige isso, porque o pecar é transgredir a lei de Deus, e Deus é santo. E portanto o pecado é uma ofensa a Deus. Mas Cristo deu a sua vida lá na cruz, derramou seu sangue para perdoar os nossos pecados.
Mas viver em missão também significa proclamar o Evangelho. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Ide, portanto, fazer discípulos. Ou seja, converta os perdidos, corrija os desviados, preste assistência aos santos, trabalha, anuncia o Evangelho. O pecado, ele é tão grave que ele é pior do que a fome, ele é pior do que a guerra. O pecado é pior do que a doença, é pior do que a própria morte. Porque a Bíblia diz que nem a nudez, nem a fome, nem a altura, nem a profundidade, nada poderá nos separar do amor de Deus. Mas a Bíblia diz que tem uma coisa que nos separa de Deus: o pecado. E só tem uma solução para o pecado: é o Evangelho de Cristo. É a mensagem de Cristo, as boas novas de salvação de Jesus. Missão está no coração de Deus, mas a responsabilidade de levar o Evangelho é nossa. E nós precisamos estar mais do que envolvidos em missões, precisamos estar comprometidos. Sabe por quê? Há uma diferença enorme aí. Conta-se a história do porco e da galinha. O porco chegou na galinha e disse assim, aliás, a galinha chegou no porco e disse assim: ó, eu pensei em contribuir para missões, vamos lá? Vamos. Aí o porco perguntou: o que nós vamos fazer? A galinha disse assim: eu pensei em contribuir com ovos e você com bacon. Aí o porco disse: para você é normal botar ovo, mas para mim contribuir com bacon vai ter que ser sacrificado. A galinha queria se envolver com missões, o porco estava comprometido com missões. E você? Está envolvido ou comprometido com missões? Aqueles que estão envolvidos é a mesma coisa que nada. O que Deus exige de nós é sacrifício. Eu falei: olha, moço, eu vou pregar lá no interior do Piauí, vou ficar uma semana. Piauí é o estado menos evangelizado do Brasil. 86% do Piauí é considerado católico. Depois do Vaticano, a maior população católica do mundo está no Piauí. Todo ano eu vou ao Piauí. Como o pastor disse, é muito fechado para o Evangelho o estado do Piauí. É a terra dos meus pais. Eu já nasci aqui, mas meu sangue é piauiense. Eu amo aquela terra. Aquela seca terrível que existe, mas mesmo assim, a pior seca é espiritual. E eu disse: eu vou para o Piauí. A pessoa falou assim: ó, eu vou ofertar e orar. Eu falei: bom, por enquanto vocês não estão só envolvidos. Eu quero que vocês estejam comprometidos. Vão comigo. Eu preciso das orações e das ofertas de vocês. Porque sem oração e sem oferta, como é que eu vou comprar as passagens para ir? Como é que eu vou ter cobertura espiritual? Eu preciso das orações de vocês. Mas se todo mundo aqui decidisse orar e ofertar para missões e ninguém fosse, não ia adiantar nada. Porque a Bíblia diz que aprova Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. É o que diz 1 Coríntios 1:21. E eu disse assim para essa pessoa que disse que ia só ofertar e orar: tá bom, sabe o que você está fazendo? Está dizendo assim, ó, que você vá e derrame seu sangue, que eu fiquei aqui na boca. É como aquelas guerras, que aqueles velhos ficam sonhando com guerras, mas botam os jovens para morrer nas guerras. Nós estamos fazendo assim. Nós estamos acompanhando uma missionária no Senegal. Há poucos dias, alguns missionários brasileiros foram presos lá. E ela trabalha num orfanato. Lá ela não pode pregar o evangelho abertamente, como nós estamos fazendo aqui. Ela me manda e-mail dizendo: ó, pastor, olha aí, porque eu posso ser presa a qualquer momento. E eu pergunto: você não vai voltar? Ela: não. Eu quero dar minha vida por essas crianças. Eu quero que essas crianças conheçam o evangelho que eu conheci no Brasil. Poucos dias, a Lindelma
muitos irmãos aqui conhecem. Ela que evangelizou minha família quando a gente era menino. Mas só na minha adolescência que eu fui, de fato, compreender a salvação. Mas ela ganhou minha família para Cristo. Ela dirige um centro de treinamento missionário que manda missionário para todo o Brasil e para o exterior. E eu lecionei o ano passado lá, como voluntário. E ela não me chamou para dar aula este ano. Eu perguntei, então, por que você me chamou? Falou assim, eu estou constrangida, porque você estudou teologia e eu não tenho condições de pagar você como professor aqui. Eu falei, não, mas eu estou como voluntário, eu não quero. Ela disse, não, mas eu estou constrangido porque eu queria pagar você para dar aula. Eu falei, Del, eu devo a minha própria alma a você. Você me evangelizou. Não é sacrifício eu pegar 2 ônibus de São Sebastião de lá para o Recanto das Emas. Pelo contrário, cada aula que eu termino, eu sinto alegria em saber que pessoas estão sendo preparadas para serem enviadas ao campo missionário. Aleluia. Precisamos sacrificar. A irmã Cida está ali. Me conhece desde quando eu nasci. Desde a época da minha rebeldia na adolescência. E me vem aqui à mente um dia que eu devia ter 14 anos, 13 anos. E eu estava envolvido com coisas que não agradavam a Deus, que era uma gangue de pichadores. E já tinha começado até a experimentar maconha. E estava bebendo muita cachaça naquela idade. E um dia a gente bebeu tanto. E eu fiquei com medo de ir para minha casa, com medo do meu pai me dar uma surra. Aí eu dormi lá na casa da irmã Cida. Mas não adiantou, ela não me bateu, mas pagou-lhe um sapo para mim. Você não é para fazer isso, a irmã Cida já era convertida. Na hora aquelas palavras doeram. Mas hoje eu sou grato à irmã Cida. A verdade, ela dói. O problema é que a gente quer fazer missões, sabe como? A pessoa está com câncer, a gente está dando um remédiozinho, um Dorflex. É morfina, minha amiga. O mundo está perdido no pecado, a gente está dando ali um Dorflex. Não, está tudo bem, Deus te ama. Sim, Deus te ama, mas se arrependa dos seus pecados, se livra das suas enfermidades espirituais. Glória a Deus. A coisa é mais grave, é mais profunda. E nós precisamos levar esse evangelho aos perdidos. Estou encerrando as minhas palavras. Nós temos também aqui o irmão Bruno. Ele é lutador de jiu-jitsu. Ele até me perguntou enquanto a gente vinha para a igreja como foi o culto do atleta ontem. Só que como eu vinha da faculdade, não deu tempo de chegar até o culto, que é um culto que a Missão Saem faz uma vez por mês lá em São Sebastião, onde procura reunir atletas e ali a gente prega o evangelho a eles. Eu estou começando a pensar que um culto por mês está pouco, porque eles estão querendo a palavra de Deus, eles estão ansiando, assim, desejando a palavra de Deus. E nós precisamos aproveitar essas portas que estão se abrindo e pregar a palavra do Senhor. Fique em pé neste momento. Nós devemos confiar em Jesus. Nós devemos amadurecer em santidade. E nós devemos viver em missão. Cumprir com a missão que Jesus nos conferiu. E eu ainda preciso fazer um apelo aqui. Antes de orar, ainda preciso contar. Eu falei aqui de bicho, né, de porco e galinha. Agora eu vou falar de ratos. Houve uma conferência de ratos. Os ratos se reuniram no galpão para tratar um problema. Estava sumindo muitos ratos. Aí alguém na conferência levantou a pata e disse: eu descobri, o problema é o gato. Que ele vem, está matando e comendo muitos ratos. Aí alguém disse: bom, a gente já descobriu o problema, mas a gente precisa de uma solução. Aí um rato levanta a patinha e disse: eu já sei qual é a solução. Vamos pendurar um sino no pescoço do gato, porque toda vez que ele se aproximar, nós vamos escutar o sino tocar e vai dar tempo da gente correr. Mas a pergunta é: quem vai pendurar o sino no pescoço do gato? É o problema. Nós já sabemos qual é o problema da humanidade: pecado. Nós também sabemos
sabemos qual é a solução: o Evangelho. A pergunta é: quem vai falar de Cristo? Aleluia. Quem vai pregar o Evangelho? Minha saudosa mãe, ela tinha me consagrado, depois de grande, para ser pastor. Eu já disse a vocês que na primeira luta pastoral que eu passei, eu falei: a culpa é da minha mãe, que me consagrou a ser pastor, e do Natanael, que me mandou para o seminário. Eu falei: sabe de uma coisa? O meu filho, eu vou consagrar ele para ser missionário. Ele vai poder ser, ele pode ser um cientista, ele pode ser um físico, um químico, pode ser o presidente do Brasil. Mas que antes de tudo, ele seja um missionário de Jesus. Sei que quando ele crescer, sei que quando ele passar pelas lutas, ele vai chegar em mim e vai dizer: o senhor é o culpado. E ele vai dizer: eu aprendi com a sua avó. A gente está consagrando nossos filhos para tudo, menos para pregar o Evangelho. Os muçulmanos estão fazendo filhos lá na Europa, 10, 15. Eles lá são assim. Ele diz que assim o islamismo vai crescer lá na Europa, e está crescendo. Lá na China, em muitos lugares é proibido a palavra de Deus. Eu vi um vídeo há poucos dias de Bíblias que chegaram até os chineses. As irmãs choravam. A alegria que elas tinham de ter esse livro aqui. Eu amo este livro. Glória a Deus. Mas eu sei que ainda estou em falta, porque eu preciso comer mais deste livro. Aleluia. Eu sei que eu preciso assistir menos televisão, acessar menos internet. Eu preciso jogar menos futebol, assistir menos partida de futebol, para poder meditar mais neste livro. Este livro que traz santificação para a minha alma. Este livro que dissipa todas as trevas da minha alma. Este livro que me aponta o caminho da salvação. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas eu sei que o Deus missionário que dirige a circunstância trará grandes bênçãos sobre as nossas vidas. Deus, eu sou fruto de missões. Sou fruto porque um dia o Senhor usou uma mulher para levar o Evangelho à minha família. E eu te agradeço pela vida da Lindela. Mas eu quero aqui, Deus, orar juntamente com meus irmãos, é te pedir para que enche o nosso coração com o Espírito Santo. Deus, nós precisamos do Teu Espírito. Deus, não podemos dar nenhum passo sem a direção do Teu Espírito. Nós não podemos avançar, não podemos caminhar sem a doce presença do Teu Espírito. Por isso que nós te pedimos nesta hora, para que nos dê a tua unção, a tua glória, a tua santidade. Ah, Senhor, toma as nossas vidas nesta hora e nos direcione para a visão missionária, que é a tua visão de proclamar o teu Evangelho, a tua salvação. Deus, toma as nossas vidas em tuas mãos e nos use para pregar a tua verdade, o teu amor, a tua salvação, para pregar o arrependimento aos pecadores, a vida eterna, aqueles que estão perdidos no mundo. Usa-nos, ó Deus, em nome de Jesus.